Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a organização do evento pelo convite. Tenho uma missão não tão simples assim, fazer a abertura do evento técnico, né, e falar um pouquinho aqui de biogás e biometano. Eu sou Gustavo Ramos, estou no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação há cerca de 15 anos, né? O Rafael aqui citou realmente que é praticamente o mesmo tempo que ele está também atuando no setor. O primeiro projeto que eu tive contato no Ministério, né, diretamente, foi um projeto de biogás e biometano, então desde então venho trabalhando com a temática. Nessa época o Ministério ainda provavelmente era o único órgão da administração direta que tratava de biogás e biometano, né? Nós começamos a fazer um trabalho muito forte com os outros ministérios na esplanada, né, para levar realmente essa temática para as discussões no âmbito governamental, né? Então, poucos anos depois, nós conseguimos em conjunto, por exemplo, com o Ministério das Cidades, na época, a implementação de um projeto de cooperação Brasil-Alemanha, chamado de ProBiogás, que muitos de vocês conhecem, né, e tiveram contato, né? E, assim, nós conseguimos, né, iniciar uma série de outras iniciativas, e aí eu relembro um pouquinho também o ano de 2014 e 2015, quando, em discussões com o Itaipu Nacional, com o CI Biogás, com a Unido e o próprio Ministério, nós iniciamos a estruturação de um projeto de cooperação técnica na área de biogás e biometano, né, que hoje é o projeto GEF Biogás Brasil, que muitos de vocês conhecem, muitos de vocês são parceiros, muitos de vocês possuem atividades, né, no âmbito desse projeto, e que isso realmente tem trazido a questão da integração da cadeia de valor da forma mais esperada possível, né, para um projeto de cooperação que tem uma curta duração, que são 5 anos. E desde então nós vivenciamos uma série de outras questões, né, que possibilitaram um maior desenvolvimento da cadeia de valor, né? Viemos aí com a especificação do biometano, né, pela ANP, criação do RenovaBio, onde foi inserido o biogás e o biometano, Programa Combustível do Futuro, né, onde, no âmbito desse programa, são tratados os corredores sustentáveis, onde está realmente a questão do biometano, e outros tipos de incentivos, outras iniciativas que também estão suportando o setor como um todo. O que a gente vai trazer aqui hoje, né, o Nicolas, como palestrante, ele vai falar um pouquinho do mercado de biogás e biometano, vai trazer aí um apanhado de notícias, de informações, principalmente dos últimos 5 anos, né, para cá, e vai falar um pouquinho mais das perspectivas também que o setor vislumbra, né, com vistas ao desenvolvimento como um todo. E nossos 3 debatedores, né, Raquel, Manuela e Gustavo Bonini também vão poder falar, né, um pouco mais do foco, né, das instituições, das perspectivas futuras, como as instituições têm atuando e como elas entendem realmente o crescimento do setor para os próximos anos. Então, até para não me alongar muito por conta do tempo, vou passar a palavra para o Nicolas, para fazer a apresentação dele e que a gente inicie o debate na sequência. Eu queria fazer algo bastante informal, vamos dizer assim, né? Deixar todos à vontade para fazerem perguntas. Então, como foi falado, terão papéis aí, o pessoal vai estar recolhendo para quem tiver interesse em fazer perguntas, tanto para o Nicolas quanto para os debatedores. Então, eu deixo todos à vontade para a gente fazer da melhor forma possível esse primeiro painel. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Gustavo. Olá, pessoal. Bom dia. Então, vou apresentar para vocês um apanhado, um recorte que nós preparamos especialmente para esse evento sobre o mercado de biogás e biometano no sul do Brasil. Esse primeiro infográfico é possível verificar a variável de quantidade de plantas no sul do Brasil.
Quando nós notamos eles, é possível verificar já de primeira 261 plantas cadastradas na nossa base, e o que chama a atenção é principalmente a representatividade do setor agropecuário na quantidade de plantas. 73% de todas das plantas cadastradas na região sul são do setor agropecuário, 20% do setor industrial e agroindustrial e apenas 7% do setor de saneamento. O Paraná se destaca em primeiro lugar na quantidade de plantas, são 60% da quantidade de plantas do estado estão no Paraná, na sequência Santa Catarina com 25% e o Rio Grande do Sul com 15%. Esse infográfico mostra os mesmos dados agora pela variável volume de biogás. Quanto que essas plantas têm gerado de biogás por setor também, os mesmos 3 setores, as mesmas 3 cores. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é o setor do saneamento. Olhem, verifiquem como é impactante a expressividade em volume de biogás pela quantidade de plantas do setor de saneamento. No slide anterior, o setor de saneamento representa 7% das plantas e em volume de biogás ele representa 42% do volume total produzido. Isso é bastante expressivo. A justificativa disso tem a ver com a questão de densidade energética e porte desses empreendimentos, principalmente resíduos sólidos urbanos, aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto. O Rio Grande do Sul, por exemplo, conta com 85% de todo o seu volume de biogás produzido oriundo desse setor de saneamento. Outro fato que chama bastante atenção nesse gráfico é o setor industrial no estado do Paraná. 63% do biogás produzido no estado do Paraná vem do setor industrial. E isso tem uma característica de um DNA muito paranaense, que são as amidonarias e fecularias. O Paraná é o maior produtor de amido do Brasil, e isso tem uma conexão muito importante com a cadeia de valor do biogás. E é por isso que o setor industrial no Paraná se destacou tanto. Metade desse potencial do setor industrial, como vocês podem ver ali na observação, vem das fecularias e amidonarias, e 1/3 vem do setor de cana-de-açúcar, que é um setor que em todo o território brasileiro, principalmente no Sudeste e Nordeste, também tem grandes produtores e é um dos grandes potenciais para a geração de biogás na cadeia. Esse slide aqui traz um apanhado do número de plantas e volume de biometano na região sul. Nós identificamos 12 plantas divididas em operação, em processo de certificação da ANP, que são os marcadores verdes, sem certificação da ANP, em operação, que são os marcadores vermelhos, e em implantação, em testes de operação e implantação, que são os marcadores azuis. Então, nós verificamos, a gente consegue verificar aqui o biometano cumprindo o seu papel de interiorização no estado e também de diversos tipos de substratos diferentes. Então, ele mostra também essa adaptabilidade com diferentes setores da cadeia. Gostaria de destacar que 2 dessas plantas que estão aqui estão na agenda das visitas técnicas que vão ocorrer na quinta-feira, a de Foz do Iguaçu e a de Ouro Verde do Oeste. Se vocês identificarem, se vocês souberem ou não identificaram plantas que vocês tenham atuado ou até mesmo participem dentro do seu trabalho, entre em contato conosco. O CI Biogás precisa da participação do setor, precisa da participação de toda a cadeia para a gente conseguir manter essa base atualizada e sempre divulgar os dados mais atualizados com vocês. Aqui, Gustavo, foi aquele gráfico que você pediu para a gente fazer, para mostrar a região do sul do Brasil em comparação com o cenário nacional. Então, o sul do Brasil, em comparação com o cenário nacional, representa 18% em volume de biogás. Ele fica em segundo lugar. Em primeiro lugar está o Sudeste, com 61%, a maior parcela de volume de biogás gerada nessa região. No sul do Brasil existe o primeiro escoamento primordial para energia elétrica, depois energia térmica, depois biometano e energia mecânica. Esse é um cenário estático dessa base de dados que nós utilizamos. Depois o centro-oeste, nordeste e norte. Esse é um mapa de calor que indica potencial de novos negócios, concentração de densidade energética e também concentração de substratos.
Os substratos que produziram esse mapa de calor foram a agricultura, abatedouros, cervejarias, laticínios, fecularias e sucro energético. Então, o que nós podemos verificar aqui? Primeiro, que a cor mais verde é onde indica um menor potencial. E a cor vermelha, passando pelo amarelo, é onde é indicado um maior potencial. E na região sul, mesmo nos locais em que o potencial é o menor encontrado, nós estamos falando de 1.500 metros cúbicos por dia. E isso é expressivo já, isso já existe viabilidade técnica para negócios. Passando pelo amarelo a 9.000 metros cúbicos por dia, até chegar no vermelho, nas principais concentrações, em volumes aproximados a 200.000 metros cúbicos por dia. Nesse gráfico vocês vão poder verificar também alguns círculos azuis. Esses círculos azuis mostram as plantas que já estão tendo esse biogás sendo aproveitado. Quanto maior o círculo, maior a área do círculo, maior é a produção da planta. E lembrando também que esse é um produto do projeto GF Biogás Brasil. Vocês podem verificar todas as notas técnicas e relatórios de forma aberta no site do arcabouço dos relatórios, do site do Data Sebrae, que está indicado embaixo nessa slide. Então, agora eu gostaria de trazer para vocês alguns fatos e notícias de mercado. A maioria dessas notícias são bem recentes. E trago elas para a gente identificar coisas que estão acontecendo, para onde que está caminhando o mercado, que tipo de ações que empresas têm feito, para que a gente possa também, para que isso possa servir também como base para o debate que vai acontecer nesse evento e também nas próximas rodadas e conversas no evento. Primeira delas, Scania e Compagás colocam um ônibus movido a gás em operação em Curitiba. Inclusive, ontem vimos no jornal que esse ônibus já está em operação. MDC amplia a pipeline de projetos de biometano. Ultragás compra Neogás na mira do biometano. Scania fecha a parceria com Raízen para utilizar 100% de biometano em sua operação industrial. Lançamento de perspectiva de 1,2 bilhão de investimentos da Horizon. Trator da New Holland movido a biometano chega ao mercado brasileiro. Vibra e ZEG fecham parceria para comercializar biometano. Edital da FINEP, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com foco na cadeia de biogás e biometano. Sanepar utiliza energia renovável para secar lodo na ET Atuba Sul, em Curitiba. Gás Brasiliano começa a operar o primeiro gasoduto isolado de biometano. Compagás recebe 22 propostas na chamada pública de compra de biometano. Santa Catarina, SC Gás, abre chamada pública para contratação de biometano. E Estado do Rio Grande do Sul assina o primeiro contrato de suprimento de biometano. Com foco no hidrogênio verde, Paraná elabora nova política para biogás e biometano. PDE 2031 elege biogás e o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, como rotas para descarbonizar o setor de transportes. ABGás, distribuidoras querem ir além do gás para biometano e hidrogênio. MDC e Marquise fecham venda de gás REC para a Heineken, cervejaria. Renova Paraná já viabilizou 2.000 projetos sustentáveis de energia fotovoltaica e biogás. Programa BNDES FINEM, infraestrutura para escoamento, inclusive de biogás e biometano. ANP debatendo melhorias para o setor de biogás. Nova diretoria de transição energética na Petrobras. Ministério da Fazenda reonerando combustíveis fósseis. Regulamentação da nova lei do gás para atrair mais investimentos ao país. Ministério aprova a solicitação de enquadramento do biometano no REID, que é o Regime Especial para Incentivos ao Desenvolvimento da Infraestrutura. Então, vamos dar um passo para trás agora, depois de todas as manchetes, e tentar organizar isso dentro de funções de inovação de mercado. Que mercado é esse que nós estamos falando? Como que esses temas de inovação têm se tornado algo corriqueiro, algo competitivo em mercados como um commodity? Então, para partir para essa ideia, gostaria de indicar que nós temos hoje uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade para quê? Nós temos uma janela de oportunidade para transformar
Dentro da transição sociotécnica e da transição energética, o biogás e o biometano, que são hoje, podem ser considerados como um âmbito, muitas vezes, de teste, num âmbito inovador, a fazerem essa transição para competir no mercado titular, para competir no regime, para competir como commodity em um mercado competitivo. Então, essa transição deve levar em conta uma nova combinação de atores, redes, empresas e regulamentações que vai formar esse novo mercado. Então, gostaria de trazer aqui algumas dessas funções e deixo uma pergunta para os debatedores, que talvez possa ser respondida, cada um com a sua forma. Como que nós podemos fazer para manter essa janela de oportunidade aberta, para que o biogás e o biometano consiga fazer essa transição em um tempo rápido, acelerado e sustentável? Atividade empreendedora, essa é uma das principais funções de inovação, de um sistema de inovação. Sem uma atividade empreendedora saudável, o mercado de inovação acaba sendo muito artificial. Desenvolvimento e difusão de conhecimento, tanto em projetos pioneiros, quanto em projetos de pesquisa e desenvolvimento e novos conhecimentos, essa é um dos pilares das funções de um sistema. Relação de preço e performance, aqui tem a ver com a curva de aprendizagem de tecnologias, eficiência financeira, que no fim vão culminar em viabilidade econômica de novos projetos. Formação de mercado, a conexão entre os ofertantes com a logística, infraestrutura, consumidores e demanda para um mercado sustentável e que caminhe podendo ser competitivo. Nós estávamos falando antes aqui da questão de certificação de biometano, por exemplo. Então, esse já é identificado como um dos pilares, umas peças que faltam para que o mercado consiga funcionar de uma forma mais eficiente e mais viável. A direção na busca, aqui nós podemos usar o exemplo de sustentabilidade e descarbonização, esse é o nosso caminho. Legitimação. Bem, eu acho que um bom exemplo da legitimação é olhar esse palco aqui, esse evento, esse público tão diverso e importante que legitima que nós estamos falando de algo aqui muito relevante para o mercado. Mobilização de recursos, tanto na questão de novos instrumentos financeiros de descarbonização, por exemplo, que podem alavancar um projeto, como também linhas de financiamento para novos negócios nesse setor. Políticas de controle, a ver com a questão de políticas públicas. Mudanças de regras e atores, um grande exemplo disso são grandes empresas desenvolvendo novas diretorias de energias renováveis, olhando para a transição energética com foco em descarbonização. E redução ao suporte de tecnologias não sustentáveis. E para finalizar, todas as pessoas e empresas responsáveis por essas funções estão aqui. Então, espero que essa apresentação tenha sido útil para dar start no fórum, que ela possa produzir muitas discussões saudáveis, lembrando nessa integração que os nossos diretores comentaram antes. Então, o Fórum Sul-Brasileiro vai conseguir, com vocês, atuar nessas funções para que a gente possa ter o biogás e o biometano numa transição energética, uma transição sociotécnica, uma transição para a sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigado, Nicolas. Bom, como vocês viram, o Nicolas trouxe alguns dados, né, principalmente da região sul do país, né, de produção de biogás, biometano, potencial. Eu queria até fazer um gancho, né, com o projeto GEF Biogás Brasil, né, que ele, como eu falei anteriormente, começou a ser estruturado no ano de 2014, 2015, mas ele só teve o início de sua implementação no ano de 2019. O principal objetivo do projeto: redução de gases de efeito estufa na cadeia de valor do biogás e do biometano, considerando o aproveitamento de resíduos agroindustriais. E o foco desse projeto ele é principalmente no sul do país, né? E por que a gente escolheu o sul do país como modelo a ser utilizado no âmbito desse projeto? Porque é onde tem a cadeia mais bem estruturada. Onde a gente viu que os parceiros estavam mais integrados, apesar da gente sofrer de uma falta de integração, né? Mas existia uma sinergia maior entre os parceiros, entre as instituições, entre as empresas. Então,
melhor local para a implementação desse projeto seria aqui no sul do país, né? Então, como eu já adiantei anteriormente, né, diversas instituições que estão aqui presentes participam do projeto, possuem atividades no âmbito do projeto, e as notícias que o Nicolas trouxe aqui, tanto do projeto quanto do setor como um todo, elas são bastante recentes, justamente também por conta dessa integração de todos os atores, por conta dessa integração maior do governo, por conta realmente das reuniões frequentes que nós temos, né? A Raquel aqui, ela participa de uma série de comitês, de fóruns, né? No âmbito governamental, discutindo biogás e biometano, discutindo planejamento energético, né? Tanto a MDC aqui, representada pela Manuela, quanto o Bonini da Scania, também participam de uma série de comitês, de fóruns, né, no âmbito governamental, logicamente no setor privado também, para discutir como a gente pode avançar na cadeia de valor do biogás e do biometano, expandir o mercado. Então, a ideia desse debate é justamente a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, poder conversar um pouquinho mais sobre a atuação das empresas, né, e poder conversar sobre o que a gente pode fazer para expandir ainda mais esse mercado. Queria aproveitar, então, vou iniciar esse debate aqui. Eu queria mais uma palavra, tanto da Raquel, quanto da Manuela, quanto do Bonini, no âmbito de suas instituições, né, empresa de pesquisa energética, MDC Energia, Scania, falar um pouquinho sobre o foco da instituição, né, falar um pouquinho sobre como eles têm visto realmente o crescimento do mercado de biogás e biometano ao longo desses últimos anos e perspectivas para os próximos anos também. Então, vou passar aqui primeiramente para a Raquel. Obrigada, Gustavo. Primeiro, eu queria agradecer o convite de participar desse evento, que é muito, muito interessante, importante para o biogás. Queria dar bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, agradecer a presença de todos e dizer que eu estou realmente honrada em estar aqui. Eu faço parte da EPE, eu sou consultora técnica na área de biocombustíveis na EPE, e eu não sei se vocês conhecem, mas a empresa de pesquisa energética é responsável por subsidiar o Ministério de Minas e Energia, Gustavo, do MCT, quase me pegou aqui, de Ministério de Minas e Energia, na construção de políticas públicas, e nesse sentido é muito importante a gente estar ciente dos recursos que o Brasil tem e como ele pode contribuir para o planejamento energético nacional. Então, entre um dos pilares da nossa missão também está a simetria de informação, que consiste em a gente divulgar os dados e estatísticas energéticas, não só para o país, mas para o mundo, porque o Brasil é uma referência mundial em energia, e energia renovável há muito tempo, porque se a gente observar a nossa matriz energética nacional, ela já é mais de 40% renovável desde os primeiros estatísticas feitas, se pegar o balanço energético, desde 1970 tem dados lá, e a gente vem sempre com a matriz bastante renovável. Isso é um esforço do governo federal, ao longo das décadas, de manter os recursos energéticos participando da matriz dessa forma. E se a gente observa os dados do biogás, nos últimos 10 anos, a participação na matriz saiu de 0,01 para 0,01% da matriz. Mas isso é muito pouco? Não, aumentou 35% em 10 anos. 35% ao ano, enquanto a matriz energética como um todo se manteve praticamente estável, com uma média de 1,1% de crescimento. Então, isso mostra que tem expandido realmente a participação do biogás no contexto energético nacional. E isso se deu porque os modelos de mercado que foram estruturados possibilitaram que o biogás participasse não só na geração energética de eletricidade, como também na geração de calor e possibilidades de expansão no uso veicular também e injeção em gasodutos. A gente, para que a gente expanda isso, né, é necessário que a gente reconheça que o biogás ele é bem diversificado geograficamente. Então, ele é produzido em vários locais, difundido por todo o Brasil. E, sendo o Brasil esse país continental, é importante que a gente consiga ter recursos energéticos por todo ele, para que todo mundo tenha acesso à energia, que é um dos motivadores também do sistema energético nacional. É você gerar energia para todo mundo de maneira segura e acessível.
Falando um pouco mais sobre o biogás especificamente, a gente sabe, pelos dados até do CI Biogás, do Biogás Map, que a maior parte das plantas são de pequeno porte e produzindo pequenas quantidades de energia. Essas plantas, elas são muito ligadas ao setor agropecuário, como já foi mostrado aqui, né? Mas, se a gente olhar também como que tem crescido as gerações distribuídas de MMGD e GD, a gente vê que hoje no Brasil, quase 10% da potência instalada é de GD. Isso é muita coisa. Embora grande parte seja por energia solar, tem um percentual que pode ser aproveitado com biometano. Dentro do contexto também do PDE, a gente já mostrou nos nossos planos, como o Nicolas mostrou, que a gente já vem falando sobre a participação e o potencial do biogás já tem tempo. E como a gente vê isso? Eu convido vocês para olharem a página da EPE, www.epe.gov.br. Na página a gente tem estatísticas diversas e o nosso caderno do PDE 32, que está exposto lá, no capítulo 8 de oferta de biocombustíveis, ele mostra qual o potencial que a gente vislumbra no médio prazo, né, no horizonte do PDE, para o biogás não só do setor sucroenergético, mas também de outra diversidade de setores. Então, a gente percebe que tem um recurso amplo que tem que ser explorado. E o Brasil ele tem que ocupar essa posição de destaque nacional e internacionalmente como fonte para recursos renováveis. Foi falado aqui do hidrogênio, a gente enxerga também que o biometano pode ser utilizado para catalisar ainda mais a produção de hidrogênio renovável, não só através da eletrólise da água, mas também através de processos que retirem o hidrogênio e façam reforma a vapor do biometano. Além disso, a gente também sabe que é importante que o subsídio para políticas passe pela regulamentação. Então, é fundamental que haja legislação, condução de políticas para fomento nesse aspecto. Valorização dos atributos renováveis ambientais que o biometano tem, nesse contexto que a gente percebe que tem um drive muito forte para as mudanças climáticas, desde a descarbonização do setor de energia como um todo. O Brasil já ocupa uma posição que muitos países vislumbram ocupar daqui a muitos anos. A gente já está nesse local e a gente vai permanecer, segundo os estudos que a gente elabora na EPE, permanecerá cerca de 50% a renovabilidade da matriz até o final do decênio. Então, isso é esforço também, porque a gente está prevendo que a matriz cresça cerca de 30% de 2022 até 2032, mas para crescer 30% e manter 50% de renovabilidade, os renováveis também têm que crescer nessa mesma proporção. Então, isso tudo são estudos que a gente faz e a gente convida todos que estão aqui a fornecerem dados, subsidiarem o planejamento com dados críveis, porque se a gente não conseguir contabilizar, não consegue mensurar e não mensurando é impossível propor qualquer coisa. Então, eu proponho cada um que tenha acesso a dados, informações que divulguem, fomentem, não precisa botar no jornal, mas unam-se em unidades de classe, fortaleçam as instituições para que isso sim faça com que essa rede se cresça forte e perene, porque não adianta a gente ter outras energias, outros recursos já surgiram e não se permaneceram. Eu acho que o biogás tem tudo para permanecer e eu acho que é uma vertente fortíssima. O Brasil é diferenciado e a gente tem que aproveitar muito bem esse recurso. Então, eu agradeço mais uma vez. Não sei se eu me falei demais, mas acho que a gente tem muita coisa para discutir e bom evento a todos. Obrigada. Obrigado, Raquel. Bom, como vocês viram, realmente o potencial é gigantesco, né? Já cresceu muito, né, a produção de biogás, biometano nos últimos anos, e a gente precisa estar com a cadeia muito bem estruturada para a gente conseguir realmente atingir grande parte desse potencial para os próximos anos. Como a Raquel falou, uma série de informações estão no site da EPE, né? No próprio site do projeto GF Biogás Brasil também tem uma série de ferramentas, de publicações, né? E também no site do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós também temos uma plataforma de informações do biogás, onde também estão linkadas todas essas informações e vocês podem encontrar ferramentas, publicações geradas no âmbito do projeto também, tá bom? Vou passar aqui para a Manuela, da MDC Energia, para falar um pouquinho. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar com vocês hoje. Eu faço parte da MDC. Nós somos hoje um dos maiores produtores de biometano no Brasil, a partir de aterro sanitário, e nós somos também um dos primeiros nesse mercado. Então, quando o nosso primeiro projeto na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, ficou pronto em 2010. 2010 a gente começou a desenvolver o projeto, ficou pronto, na verdade, em 2014, a planta ainda nem existia
a especificação do biometano pela ANP. A gente teve que trabalhar aí com a ANP durante quase 2 anos para poder estabelecer a especificação hoje do que é a molécula, e passamos por todas as dores de crescimento de um mercado que naquela época era inexistente, completamente diferente do que a gente vê hoje, com esse grupo hoje incrível de pessoas aqui que estão mobilizadas para fomentar esse setor. E naquela época, eu acho que, como a Raquel falou, eu acho que a gente nem percebia ainda a potência do Brasil como uma grande potência, de fato, ambiental, e o que o biometano poderia ser. Para dizer a verdade, quando a gente começou o projeto lá em 2010, nosso objetivo era produzir gás onde a rede de gasoduto não chegava, produzir gás de forma descentralizada e aproveitando a abundância de biomassa que a gente tem no oeste do Brasil, mas sem, de fato, perceber, naquele momento, os atributos ambientais e o impacto ambiental que a gente teria ao desenvolver toda essa cadeia. Você fez uma provocação interessante mais cedo, na sua abertura, sobre essa janela de oportunidade que a gente tem no setor de biometano. E ela é realmente muito única, o momento que a gente está vivendo hoje no setor. E aí, depois de mais de 10 anos trabalhando nesse setor, a gente realmente não imaginaria que a gente está hoje tão avançado, apesar de ser um mercado ainda nascedouro, que está dando seus primeiros passos. Mas hoje a gente vê, de fato, um cliente, um consumidor, seja ele industrial, seja um de pequeno porte, com interesse, de fato, em ter um combustível verde, em ter um combustível renovável, e até uma predisposição em pagar um prêmio em função desse atributo renovável do combustível, que era algo absolutamente impensável 5 anos atrás. Então, isso já muda muito o contexto do mercado. A gente tem hoje uma série de empreendedores nesse mercado querendo investir, procurando oportunidades, uma disponibilidade de tecnologia mais acessível, uma oferta de funding no mercado, de linhas de financiamento voltados para a sustentabilidade, seja o Fundo Clima do BNDES, seja outros meios de financiar através de instrumentos linkados à sustentabilidade. Então, hoje existe essa possibilidade, mesmo com os juros altos que temos no Brasil hoje, o crédito escasso, projetos bons e com um cunho verde tem essa facilidade. E você tem uma série de atributos ambientais, como a Raquel comentou também, desde o gás REC, desde o CBI, os créditos de carbono, que acabam compondo a rentabilidade de projetos, que também não existia isso 5 anos atrás, e que faz uma diferença enorme. Então, hoje a gente está num momento, eu diria que está convergindo todo esse aspecto de transição energética, uma melhoria na regulamentação, que está longe de ser ideal, mas que está passando um processo de harmonização, então está melhorando, e um momento que a gente vê um potencial enorme de crescimento aí na nossa frente, no setor de biometano. Obrigado, Manuela. Realmente, MDC, precursora aí de diversos projetos, né, na área de biogás e biometano, e mostrando realmente que, ao longo do tempo, com os incentivos, né, com o arcabouço político, institucional, os projetos realmente estão tendo mais condições de ficar de pé, e principalmente com essas externalidades positivas advindas de outros instrumentos, né, como você mesmo citou, GasREC, AIREC, CBIOS. Depois eu vou passar novamente para você, só para falar um pouquinho mais sobre isso também. Agora eu vou passar para o Gustavo Bonini, da Scania também, para falar um pouquinho sobre a empresa, né? Falar sobre o crescimento ao longo dos últimos anos, perspectivas para os próximos aí também diante desse mercado. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Alegria muito grande estar aqui hoje. Fico muito feliz de estar aqui com os colegas, com a minha amiga Manuela. Agradecer ao convite, agradecer e parabenizar também aos organizadores. E começar com a provocação que foi feita, né? Falando sobre como manter a janela de oportunidade aberta. Só que antes de falar de manter ela aberta, vamos falar como a gente está enxergando a janela agora. E ela não está aberta, ela está escancarada. Quem está aqui do palco está vendo aqui essa casa cheia, né? Enquanto aqui a gente está discutindo, e vai estar aí hoje e amanhã também avançando nas discussões sobre o uso do biogás, do biometano. Hoje, coincidentemente, lá em São Paulo, no governo de São Paulo, está tendo uma discussão de biometano também. Ontem na Fiesp também falando do gás. Então, de fato, a janela está escancarada. E agora é o desafio de manter ela escancarada por bastante tempo.
A gente vive um mundo cada vez mais conectado, e eu não estou falando aqui da conexão de telecomunicações 5G apenas, é a conexão dos processos, é a conexão da cadeia de valor, né, da cadeia produtiva. Então aqui a gente tem para discutir dentro do fórum, desde a produção do combustível, desse fantástico ativo, né, até a distribuição, a produção de equipamentos, caminhões, ônibus, aí a gente começa a falar de transporte, de mobilidade e do usuário final, que é toda a população, né? A gente como cidadão que está cada vez mais demandando por sustentabilidade. Então a gente vê aí no biogás, no biometano, a transformação de um passivo ambiental no ativo energético. Então é uma solução que já ataca dois problemas que a gente tem na sociedade no dia de hoje. E na Scania a gente tem o propósito de liderar a mudança para um sistema de transporte sustentável. E como a gente falou de cadeia, a gente acha que não dá para fazer isso sozinho. A gente só consegue fazer isso com parceria, com coalizão, enxergando como a gente consegue enfrentar essa emergência climática que a gente está enfrentando. E aí é uma das soluções. A gente investe aí em diversas tecnologias, né, o uso do biodiesel, HVO, eletrificação e o biometano. E por que a gente está falando de biometano? Porque eu acho que a palavra-chave para destacar a discussão do biometano aqui é a vocação. A gente tem a vocação no nosso país de ter o uso do biometano, né? A gente tem a biomassa disponível para substituir mais de 70% do diesel que é usado para o transporte. Então, assim como a gente já tem no país um outro biocombustível super importante, que é o etanol, se a gente for pensar para os passageiros, a gente tem um biometano que pode ser utilizado para os caminhões e ônibus, né, para a mobilidade e para o transporte de cargas e de pessoas. E aí, uma outra ligação interessante que também tem do próprio setor sucroenergético, que produz o etanol e que produz o biometano e que pode ser utilizado também aí para a gente solucionar esse problema da descarbonização, de conseguir atuar na descarbonização. E isso vai para todas as outras áreas, né, de saneamento, de aterro, de conseguir transformar esse passivo num ativo. Eu me lembro, a matriz da nossa empresa é lá na Suécia, e há algum tempo atrás, acho que ainda hoje de tempos em tempos é feita essa propaganda lá no aeroporto, né? Quando você chega no aeroporto lá de Arlanda, lá de Estocolmo, como a base lá de transporte público dos ônibus da cidade de Estocolmo é movida pelo biometano produzido na cidade, do saneamento, tem uma propaganda que o próprio governo faz para conscientizar, né, o turista, ou quem está chegando lá, de como que é feita, né, qual que é o combustível utilizado. Então, desculpem aqui a frase, não é minha, é da propaganda. Então tem um ônibus lá estilizado, né, um desenho de um ônibus, as pessoas sentadas em vasos sanitários, está falando assim: we take your shit seriously, né? Quando uma outra versão, we take shit from everyone and we are proud of it. Então, acho que é uma questão muito legal, né, mais uma vez, de transformar o que é um problema, é um resíduo, né, num ativo, transformar em energia. E é a solução para diversos dos problemas que a gente tem, e é por isso que eu acho que a vocação é a palavra-chave que a gente consegue identificar e para manter essa janela que está escancarada ainda aberta. Excelente, Bonini, obrigado. Bom, a gente passou aqui realmente pela parte de planejamento energético, né, a parte da indústria, produção de biometano. Bonini ali, principalmente nessa parte da utilização do biometano em veículos, né, e logicamente eles também possuem processos industriais que se utilizam de energia e tem perspectiva também de utilização de biometano, né, entre outros. E agora eu queria até puxar alguma coisa que o Bonini acabou de falar, um pouquinho, sobre empreendimentos, né? Empreendimentos de saneamento, empreendimentos de energia, né? Tem uma série de discussões em âmbito governamental, né, sobre como esses projetos, por exemplo, que aproveitam resíduos, eles deveriam ser enquadrados. Eles deveriam ser enquadrados em projetos de saneamento, em projetos de energia, como isso afeta, na verdade, a estruturação de projetos. Eu não sei se, enfim, vocês têm algo bastante específico com relação
ao pensamento, né, da cadeia de atuação de vocês, das empresas de vocês sobre isso, o que seria melhor, o que seria pior, para realmente poder captar mais recursos, para poder obter mais incentivos, ou se essa discussão ela não deveria existir, ou se a gente deveria tentar juntar em uma coisa só, né, empreendimento, saneamento e energia como sendo uma coisa só, né? Então, não sei se vocês teriam algum comentário sobre isso. Posso tentar alguma coisa? Eu acho que todo empreendimento energético ele tem um impacto ambiental, qualquer que seja, né? Tem uns que têm mais, outros têm menos, mas qualquer empreendimento, e a gente não consegue ver as coisas isoladamente. Toda pergunta complexa não pode ter uma resposta simples. Então, a resposta também é complexa. O que eu vislumbro é que o Brasil ele tem recursos naturais e tem os resíduos que são oriundos desses processos. A gente é exportador de várias commodities agrícolas e tem os resíduos dessas commodities que podem ser direcionados para outras coisas. E, nesse caso, o biometano pode ser um ativo tanto de benefício ambiental, quando você trata dos resíduos de suíno, da suinocultura, que sobrecarrega os lençóis freáticos, você direcionando esses resíduos para um tratamento adequado, você prolonga a vida útil dos rios, você prolonga a vida útil da própria suinocultura, e você tem um ganho, um ativo terceiro, que é o energético, que vem somando tudo isso. Então, acho que é difícil dissociar com uma solução, você é uma coisa ou outra. Eu acho que é uma coisa e outra. E ontem a gente estava discutindo na Rede de Mulheres do Biogás como que a hibridização das soluções, elas são potencializadoras de outras soluções. A gente não pode olhar, no meu humilde ponto de vista, olhar dissociadamente. Tem que, justamente ao contrário, colocar isso inserido no contexto e aumentar as capilaridades com conexões mais fortes e mais profundas. Então, eu acho que quando a gente fala do biogás específico aqui no Brasil, o uso do resíduo é importantíssimo, o uso do aterro sanitário, que quando a gente fala daqui no Sul, a característica de pequenos empreendimentos de pequeno porte, mas são muitos, em algumas outras capitais você tem resíduos sólidos urbanos e ETs com potenciais gigantescos e centralizados. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso também, porque isso desoneraria tanto a parte de cuidado dos recursos hídricos das cidades, você poderia gerar energia com esses resíduos, menorizar o impacto que isso causa nas cadeias de tratamento de águas residuais nas cidades. Então, um estudo de complementar, e o que a gente estava conversando ontem também, de como agregar e fazer esses clusters de resíduos para a produção de biometano, de biogás, seria importantíssimo que a gente conseguisse agregar, já mais uma vez repetindo, não de uma maneira única, mas olhando como ambientalmente, energeticamente e de outras formas isso poderia ser positivo, além de ver que isso tem um impacto hoje em dia nas discussões climáticas globais, no programa Metano Zero, que foi instituído pelo governo federal, e tudo isso junto, misturado, acho que a gente converge numa solução que seria a solução ótima, né? Otimizando esse útil desse recurso. Eu posso complementar aqui, do ponto de vista de financiabilidade dos projetos, dos empreendimentos que a gente olha, quando você traz o tema transição energética e economia circular, que é um pouco do que o Bonini e a Raquel estão falando, você faz um projeto que você vai viabilizar a produção do biogás a partir do resíduo de um produtor. E você não só está fazendo a gestão de resíduos, mas você também está transformando esse passivo num ativo energético, que potencialmente pode ser uma receita adicional para esse empreendedor. E sabendo que, dentro de alguns anos, talvez esse selo verde que o produtor precisa seja uma condição obrigatória para que ele possa continuar exportando, por exemplo, para a Europa, que está aumentando cada vez mais as exigências de sustentabilidade dos países. E o Brasil, sendo uma grande potência agro, exportando muito, esse vai ser uma condição ou os produtores se enquadram ou vão estar fora desse jogo. E eu acho que esses empreendimentos eles estão sendo feitos para viabilizar isso. Tem um apelo ambiental muito grande. Você mencionou não só o programa de redução de metano do governo federal, que acho que foi consequência do Brasil na COP26 ter aderido ao Pacto Global de Redução de Metano, junto com mais 103 países. A gente tem um compromisso como país de reduzir a emissão de metano em 30% até 2030. Então, isso também, você precisa ter políticas públicas que vão ser direcionadas para esse tipo de projeto que vão fomentar isso. Então, acho que hoje a gente olha esses projetos menos como projetos de infraestrutura, apesar de que, sim, exigem-se estrutura de garantias para financiar os projetos maiores, mas um projeto com apelo muito grande do ponto de vista de transição energética e economia circular.
Só para complementar, acho que tem um ponto importante também da própria conexão, né, com isso. Então a gente fala do uso do gás, então mesmo a importância que tem até o gás natural nessa transição para o veículo, né, para o produto. Então, enquanto a gente tem uma riqueza aí de um pré-sal na nossa costa, a gente tem no interior, né, o saindo da costa, o pré-sal caipira, né, ou seja, tudo que é de produção, seja do agronegócio, do saneamento e de todas as outras fontes, isso tem um valor bastante importante, né. É legal destacar também que para os equipamentos, então quando a gente fala dos caminhões e ônibus, além da redução, quando a gente fala do biometano, da questão da emissão de CO2, dos gases de efeito estufa, a tecnologia do motor a gás, ele também faz uma redução importante nas emissões locais. Então as emissões de particulados, NOx, reduz assim, bem substancialmente comparado ao diesel. Então é uma outra contribuição fundamental, porque a gente fala para a agenda de sustentabilidade, para a questão de emissões também, as emissões locais que são fundamentais, então, principalmente quando a gente fala no transporte urbano, quando a gente fala do quanto isso é relevante, a gente vê uma outra, né, um outro atributo que é dessa tecnologia e da gente conseguir avançar mais uma vez na descarbonização. Complementar esse ponto que você falou da intercambiabilidade da molécula do biometano e do gás natural, né? Acho que a ANP demorou tanto tempo para trabalhar nessa especificação justamente para garantir que fosse exatamente a mesma molécula do gás natural. E isso amplia muito o horizonte de potencial comercialização desse biometano, podendo inclusive injetar diretamente no gasoduto. A nossa planta Engenharia Fortaleza, no estado do Ceará, em parceria com a Marquise, a gente produz hoje 100 mil metros cúbicos dia de biometano, que estão injetadas diretamente na rede de gasoduto. É a única planta de biometano hoje conectada à rede de distribuição e acaba representando 20% de todo o gás comercializado no estado. Ou seja, pensando do ponto de vista de matriz de gás do estado, talvez seja um dos mais limpos do mundo, quando você considera que 20% do gás é absolutamente renovável e todos os consumidores estão tendo acesso a essa molécula. Só agregar uma informação que eu achei super importante que o Gustavo falou, que é a gente poder substituir, hoje em dia, 13% em média do diesel que é consumido no Brasil, ele é destinado ao setor agropecuário, ao setor de agrícola, né? Desses 13%, grande parte disso vai atender as lavouras de cana, milho e soja. E quando a gente olha, a Embrapa produz um mapa, que é um mapa de escoamento da produção de soja e milho, a gente vê quanto que essa produção está centralizada longe da costa, onde estão localizadas a maior parte das refinarias nacionais. Então, como já foi dito aqui, a importância de você fazer não o diesel passear de um lado para o outro, mas fazer uma produção local que atenda a essa necessidade energética e que, além de tudo, seja um benefício ambiental e, contribuindo com o Gustavo lá, falando sobre a menor emissão de material particulado, que é um problema crônico nas grandes cidades, nos centros urbanos, que, infelizmente, a gente não tem dados suficientes para fazer estudos, como a gente fez para São Paulo. Na página da EPE tem um estudo muito importante sobre o impacto de material particulado na região metropolitana de São Paulo, que a gente conseguiu fazer porque só tinha dado para aquela região, para aquela bacia aérea. Se a gente tivesse outros dados, a gente podia ver como que as cidades brasileiras estão impactadas pela grande emissão de particulado. Além de impactar também a balança comercial, porque o Brasil não é autossuficiente em diesel. Então, quando você produz esse combustível que faz um deslocamento do diesel em algumas possibilidades, né, você também ajuda a balança comercial brasileira. Então, assim, além de gerar emprego, além de aumentar a produção de maquinário da indústria local, conteúdo local dos equipamentos, além de toda essa produção que a gente consegue vislumbrar os impactos positivos na cadeia como um todo, né, tem o lado da balança comercial também que é valorizado. Obrigado, Raquel. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou até abrir para o público, tá? Para vocês fazerem perguntas, tá? Então, eu vou só fazer mais uma aqui por enquanto. E eu queria... Foi falar de gás natural, né? Eu queria puxar um pouquinho essa temática para cá, principalmente nessa parte de transição energética. Tem essa nova lei do gás, né? Equivalência regulatória do biometano, né? ao gás natural. Queria saber qual o papel do gás natural, né, nessa transição energética, na expansão da produção do biogás e do biometano. Não sei se Manuela pode começar a falar alguma coisinha sobre isso. Claro.
Como eu falei antes, né, eu acho que essa intercambiabilidade do gás natural com o biometano faz com que o gás natural seja um próprio fomentador do incentivo aí da produção de biometano. A gente tem que pensar que a produção de biometano vindo por exemplo, de uma usina sucroalcooleira ou de um pecuarista, às vezes nem sempre é uma produção absolutamente estável, que eu vou conseguir garantir que eu vou produzir 30 mil metros cúbicos dia de biogás durante 365 dias do ano. Então, a gente vê, por exemplo, o gás natural como sendo um backup muito importante para projetos de biodigestão, principalmente quando a gente vai para as usinas sucroalcooleiras, em função da entre-safra. Então, a gente tem uma rede de gasoduto no Brasil que é bastante limitada, não vai demorar muito para ela se tornar capilarizada, como aqui nos nossos vizinhos da Argentina. Então, de fato, a forma que a gente tem de viabilizar essa produção de gás natural do Brasil, se a gente de fato quer deixar de importar GNL a um custo absurdo para a balança comercial do Brasil, é fomentando a produção do gás natural renovável, para que de fato ele possa deixar o gás natural fóssil apenas onde ele de fato alcança, e ter o gás natural renovável ampliando sua participação dentro do oeste, da matriz do Brasil. Acho que a Manuela já colocou muito bem, né? O gás natural é um aliado do biometano e do biogás, dada o quanto você amplia da gama de disponibilidade do combustível, quanto você acelera essa transição, que é muito daquela história lá do bom e do ótimo, né? Então, a gente fica esperando sempre o ótimo e você já tem uma solução que consegue integrar. Então, é uma transição, a gente está trabalhando numa transição. Então, é fundamental. Então, ele é compatível, né? Então, a gente até brinca assim, quando a gente fala dentro do jargão do transporte, ele é o flex, né? Está usando o gás, seja ele de origem fóssil, seja ele renovável. Mas o importante é que você já está dando um passo importante para descarbonização, para redução de emissões locais. Você está ampliando, dada a infraestrutura, né, andando em conjunto, a velocidade com que você consegue fazer a migração do diesel ou de qualquer outro combustível fóssil para o biometano. Então, isso anda como um grande aliado, né? Acho que é o nome que tem que ser dado a essa parceria, né, do gás fóssil e do biogás e do biometano. Deixa eu só complementar, antes de você fazer a pergunta, que eu acho que é importante ressaltar que a matriz energética brasileira, a matriz elétrica brasileira, ela é hidrotérmica. Isso significa que tem uma participação muito grande de hidrelétricas e das térmicas também. Então, quando a gente participa no Brasil, como enfim, antigamente, a maior parte, ainda são bastante reservatórios plurianuais, então chovem, os reservatórios geram energia e tem um período de seca. Então, as térmicas entram exatamente para compor esse período de seca que ocorre sazonalmente no Brasil. E nesse momento que entram as térmicas a gás têm uma significância enorme, uma importância muito grande para manter a geração elétrica nacional, e o biogás pode entrar justamente nisso, para complementar e fazer com que isso seja possível. Mas não só as hídricas têm essa participação, como as sazonais, as não controláveis, eólica e solar. A gente está vendo que as solares estão entrando muito fortemente na matriz elétrica, e as solares elas não são controláveis. Então, você precisa de um backup para que haja uma estabilidade na geração elétrica nacional. E, nesse momento, mais uma vez, se dá a importância das térmicas, que são normalmente turbinas aeroderivativas, que você consegue entrada imediata para atendimento de ponta e demanda de pico. Então, quando você tem essa demanda, você tem que ter um funcionamento que seja instantâneo, e aí as térmicas podem ajudar, e aí o biometano complementa nessa geração. Gostaria de contribuir com essa discussão também. Perguntei para a Raquel se ela lembrava o percentual de reinjeção de gás natural nos poços de petróleo offshore do Brasil. Eu lembro que é próximo da metade. Como? 60 milhões de metros cúbicos dia, mas isso representa, acho que uns 46%, eu tenho na cabeça, próximo da metade. Então, o Brasil já é um grande produtor de gás natural. E aproximadamente metade de todo esse gás natural que é produzido, principalmente nas bacias de petróleo offshore, aquelas que ficam no mar, são reinjetadas nos poços, porque nós não temos escoamento. Então, o mercado vive hoje um pouco, ao meu ver, vive hoje um pouco
do questionamento do ovo da galinha. A gente investe nos gasodutos, será que vai ter demanda? E daí o mercado do outro lado da demanda diz, será que eu compro o gás, porque será que vai ter oferta? E o biometano pode resolver esse problema. O biometano pode resolver um problema ainda, junto na cadeia do biogás, de produzir isso próximo do consumo, que só tem como reduzir custos. Boa parte do custo de uma molécula, do custo tanto da energia elétrica quanto da molécula para a energia térmica, são custos de distribuição, transporte, toda a regulamentação que você precisa para transportar isso com segurança e para manter a qualidade. Nós do CI Biogás temos uma visão muito clara da parte de integração de parceiros também, não só da integração dos atores que estão no fórum para fazer o mercado crescer, mas da integração de projetos também. Modelos de negócio de biogás e biometano, eles têm uma característica de parcerias. Então, existe a característica da parceria da biomassa, da parceria do integrador, às vezes da parceria do integrador, que também é um investidor ou não. Existe também a parte da parceria da logística. E muitas vezes esses modelos de negócios eles acabam ficando muito grandes, e isso acaba gerando assimetrias e dúvidas. Então, esse é um dos pontos que nós vemos que o mercado precisa reduzir essa assimetria. E modelagem de negócios adaptadas, personalizadas para cada um dos projetos podem fazer com que isso aconteça. Outro ponto, ainda falando em redes e integração, a exemplo da planta em Entre Rios do Oeste, que existe uma rede conectada de distribuição de biogás. Nós temos uma visão de muitas redes no interior dos estados que, naturalmente, alinhado com as concessionárias de distribuição de gás natural, para que elas possam se tornar gás natural numa ponta e fazer redes isoladas que comercializem o biometano e, eventualmente, até mesmo o gás natural comprimido como backup, se necessário, direto para um consumidor dentro da regulação de gás natural. Destacando também que, em comparação, né, Raquel, com carvão, diesel e outros combustíveis fósseis, o gás natural ainda é o melhor, né? Essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, Nicolas. Bom, recebemos aqui uma pergunta do Cláudio, da Ecocitrus. Tá? Qual seria o critério de classificação, entendo eu aqui, entre indústria e agropecuária? Né? Amido, cana-de-açúcar, vinho, abatedouro. Essa pergunta foi direcionada para o Nicolas. Cláudio, né? Cláudio. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Essa classificação é uma classificação que a nossa equipe faz como método da nossa base de dados. Então, nós consideramos o que é agropecuária é a parte extrativista do setor agro. Então, principalmente produção de proteína vegetal e proteína animal. Aquilo que nós consideramos como indústria de transformação para setor de alimentos, bebidas e também que tenham a conexão com o agro, a gente considera agropecuária. Então, trazendo alguns exemplos. Quando a gente fala de agropecuária, a gente pensa principalmente em dejetos, resíduos do metabolismo dos animais, resíduos de alimentação também dos animais. E na parte de agroindústria, a gente considera a parte da usina de cana-de-açúcar, que transforma o insumo vegetal em combustíveis, abatedouros, frigoríficos, fecularias, entre outros, da indústria de transformação de alimentos. Obrigado, Nicolas. Tem alguém da plateia que quer fazer alguma pergunta? O pessoal está passando com o microfone aí, eu não sei se tem alguém interessado. Aqui. Eu vou pedir para se apresentar e fazer uma pergunta objetivamente, né, para a gente ter tempo aqui para discussão, por favor. Bom dia, eu sou Cláudio da Ecocitrus. O Nicolas falou há pouco sobre redes de distribuição de gás no interior dos estados. Né? Foi isso que você mencionou? Isso, eu usei o exemplo de uma rede de distribuição de biogás em Entre Rios do Oeste. Tá, eu gostaria que você discorresse mais sobre isso, porque a grande questão
para os pequenos geradores de biogás ou biometano é essa questão da distribuição. Quer dizer, distribuir como gás, distribuir liquefeito ou distribuir através de gasodutos. Uma vez que gasodutos seria a melhor forma, mas o investimento é extremamente alto. Queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, por favor. Obrigado, Cláudio. A principal motivação, quando eu trouxe o exemplo das redes, é lembrando daquele primeiro infográfico que eu trouxe. A maior parte das plantas de biogás são do setor agropecuário e elas têm, em comparação com o setor da indústria e com o setor de saneamento, são de pequeno porte. E nós, quando falamos de produção de energia elétrica ou até mesmo de biometano, nós estamos falando de tecnologias muito robustas. Estamos falando de tecnologias que têm boa parte de seus componentes produzidos fora do Brasil. Então, elas são onerosas, elas são caras. Então, como resolver o problema de questão de porte para um investimento? Arranjos coletivos linkados com o DNA agropecuário, principalmente em clusters de produção de proteína animal, eles podem resolver esse problema. No caso então, como que ele resolve esse problema? Resolve esse problema com uma questão de modelagem de negócio. Você tem a responsabilidade do produtor dentro da propriedade dele, com um investimento comparado com um arranjo total relativamente menor e um modelo de negócio em que ele tem uma responsabilidade limitada e ele é remunerado até a responsabilidade dele. A gente vê que, principalmente no caso de Entre Rios do Oeste, isso possibilitou um arranjo de dezenas de produtores em uma unidade centralizadora que aí pega todo esse biogás e produz no caso dessa planta, energia elétrica. Então, concluindo, é uma forma de você conseguir fazer um arranjo coletivo com pequenos produtores para construir algo maior e integrar eles no futuro até mesmo numa produção regulada de biometano. E aí, só complementando nessa questão de estratégia de comercialização do gás, que acho que é um ponto que o Cláudio levantou, que é super relevante. Hoje você tem a criação de um certificado de rastreabilidade do biometano, né, que é o Gás REC, que o Instituto Toto fazem, tem outros no mercado. Com esse certificado, a gente consegue segregar o bio do metano, você consegue segregar a molécula do gás do seu atributo ambiental. Então, talvez, eu estou dando um exemplo, você está produzindo o biogás, o biometano, num certo estado, e tem uma indústria do lado que ela tem interesse em comprar, mas ela não está disposta a pagar o prêmio de um combustível renovável. Você pode vender para essa indústria o biometano como se fosse gás natural, fazer um contrato de gás natural, mesmo entregando a molécula que, no fundo, tem uma origem renovável, e emitir um certificado que vai rastrear esse gás e vender esse prêmio do combustível para um terceiro. A gente acabou de fazer isso no Ceará com a Heineken, por exemplo. Então, a gente vende o gás para o estado do Ceará, para ser gás, e a gente vendeu o atributo ambiental para uma indústria cervejeira que precisa desse atributo como forma de reduzir a pegada de carbono deles no inventário de emissões. Então, acho que isso abre um novo leque também de possibilidades de monetização do biometano, que é muito interessante. Bom, mais uma pergunta aqui, eu vou passar já para o Bonini, tá? Ilso, da IDR de Apucarana. Qual complexidade se há para transformar ou adaptar motores diesel de máquinas agrícolas para uso do biometano? Olá, obrigado pela pergunta. Olha, nós não fabricamos máquinas agrícolas, se eu entendi bem a pergunta, né? Mas talvez possa aproveitar a oportunidade para falar dos caminhões, né? Na verdade, nós temos um processo modular de produção
isso permite que a gente tenha uma grande intercambiabilidade dos componentes, motores, eixos, né, a cabine. Então, só para vocês terem uma ideia, são mais de 3 milhões de combinações que a gente pode ter para fazer um caminhão, né? Então, é um processo bem específico, uma compra bastante técnica, onde você busca, com toda essa especificidade, ter o melhor desenho, né, para ser o produto que seja mais econômico do ponto de vista até de consumo de combustível, seja adequado para aquela aplicação. Então, do ponto de vista, quando a gente fala de um caminhão a gás comparado ao diesel, obviamente você troca o motor e é na mesma linha de produção que a gente tem na montagem do chassi, da cabine, do veículo que é equipado a diesel, né? E com isso a gente consegue, claro, também atender com velocidade as demandas do mercado, né? Acho que uma grande ganho dessa estratégia que a gente tem de modularização é, além de conseguir atender as diferentes especificações e tecnologias, também ter um produto global. Então, aqui da plataforma que a gente tem em São Bernardo do Campo, a gente consegue produzir os caminhões que podem ser exportados para qualquer lugar do mundo, né? Seja gás, seja diesel, seja qualquer tecnologia. E estou de fato falando de exportação não para todo lugar do mundo mesmo, não é só América Latina, é exportação para a África, para a Europa, para a Ásia. A gente já chegou a ter na nossa produção momentos de exportar mais de 80% do que a gente fazia, justamente pelo como estava aquecido o mercado fora e o mercado interno. Claro que isso varia, isso é só para dar um dado de que essa estratégia de produto global e modularização, além de ser muito importante para as novas tecnologias que estão para vir e a velocidade com que você consegue adequar, é algo que surge com esse potencial. E para finalizar, só dizendo que o produto, né, a gás, ele é nascido da prancheta, né? Ele não é uma adaptação. Então, é um veículo que foi concebido com o objetivo de ser a gás, né? Então, quando ele foi desenhado lá do seu início, foi para ser um veículo a gás. Então, com isso, a gente, obviamente, consegue trabalhar para que tenha a máxima eficiência com esse combustível. Obrigado, Bonini. Mais alguma pergunta da plateia? Por favor. Olá, bom dia, parabéns a todos. Meu nome é Nicole Monteiro de Castro, sou editora-chefe da S&P Global Commodity Insights para biocombustíveis. A minha pergunta é para a Manuela. Manuela, bom, parabéns a todos novamente. Você falou agora sobre um certificado ambiental, né? Um certificado de atributo ambiental, se eu não me engano, foi assim que você descreveu, que você consegue desanexar ele da venda do biogás. Então, que você consegue precificar a venda desse biogás, correlacionado diretamente ao preço do gás natural, e vender separadamente esse prêmio ambiental. Eu entendo que esse papel já também é exercido pelo CBIO, por exemplo, né? Que você, se for certificado pelo programa RenovaBio, consegue fazer a venda do CBIO, a depender da sua nota de eficiência, e quando CBIOs você consegue gerar por quantidade de biometano vendido. Como é que funciona esse certificado de atributo ambiental? É mais um? Ou seja, você tem que escolher, vou participar do RenovaBio e gerar CBIO, ou vou vender? E, só para concluir, como que ele é precificado? Porque não tem mercado regulado de carbono no Brasil. O que mais se aproxima é, de fato, o CBIO. Em qual mercado que ele é precificado? Muito obrigada. Não, excelente pergunta. O CBIO, como você mencionou, é um programa já estruturado, né, pelo governo, dentro do programa RenovaBio. Não são todos os produtores, você tem que ter toda uma cadeia que define o que você é elegível para poder emitir o CBIO, e também você tem as compras obrigatórias do lado das distribuidoras, e ele é comercializado dentro de um ambiente totalmente transparente, que é a B3, com preços diariamente marcados no mercado, e um volume relativamente estável hoje de liquidez. Então, esse é o mercado hoje, digamos, regulado. O certificado o Gás REC, no caso, ele é um certificado de rastreabilidade de todo o ciclo da molécula. Então, ele é, sim, um atributo adicional. Não existe hoje uma dupla contagem, digamos, entre os dois. E, nesse caso, é exatamente o que você falou, eu consigo segregar. Eu não posso vender o biometano como biometano e, além disso, agregar um certificado de rastreabilidade ambiental, porque aí sim teria uma dupla contagem. Então, de fato, você tem que estar comercializando a molécula de uma forma que não está vendendo junto, empacotando junto esse atributo ambiental. Isso é uma prerrogativa do comprador, quando você está negociando, né? E hoje você já tem um parâmetro muito claro do mercado da molécula, que seria o preço do gás natural,
que, por exemplo, a Petrobras ontem mexeu no preço do gás natural e reduziu em 8%. Então, é um preço que é conhecido pelo mercado, varia um pouco de estado em estado, mas você tem esse parâmetro. E aí a precificação desse atributo ambiental, hoje não existe uma regra clara para isso. Ele tem sido feito em ambiente privado, a gente usa como parâmetros, obviamente, o valor do que seria uma tonelada de carbono em outros mercados, mas hoje não existe um parâmetro de mercado. Você pode pegar o IREC, por exemplo, do setor elétrico e tentar fazer um comparativo, trazendo tudo para uma base, trazendo megawatt-hora para a base de metro cúbico de gás e transformar tudo em tonelada de carbono para tentar fazer um parâmetro, mas não tem uma regra clara, tá? Espero que qualquer dúvida depois a gente pode falar, né? Bom, a gente já está praticamente chegando ao fim do painel, né? Mas recebemos uma pergunta aqui da Yasmine da Enermac. Quais ações do setor são necessárias para continuarmos com a janela de oportunidades em pleno crescimento, atingindo todo o potencial existente, especialmente no sul do Brasil e em todo o território? Uma pergunta geral, né, para todos aqui, né? Eu acho que falar um pouquinho, talvez, de barreiras que foram ultrapassadas e oportunidades realmente que o mercado possui. Alô? Yasmine, obrigada pela pergunta. Bom, são vários. Acho que primeiro a gente tem que entender quais são os desafios, né? Para depois tentar passar por eles. Eu acho que é importantíssimo esse fórum, justamente porque quanto mais cabeças estiverem envolvidas na solução do problema, mais fácil é identificar qual é o real problema e botar numa ordem de hierarquização. Então, qual é o maior problema hoje? Então, a gente pode falar de várias coisas. Tem a própria que a gente estava citando antes, o laboratórios para certificação de biometano, fazer uma regulamentação que fomente, ter mais, de repente, automóveis, a produção de veículos, ter os gasodutos adequados para isso, aumentar a rede de gasodutos. Eu posso ficar falando várias coisas aqui que são importantes e que seriam fundamentais para aumentar a produção de biometano ou aumentar o mercado de biometano, melhorar os modelos de negócios. Agora, eu acho que é importante a gente reconhecer o valor, primeiro de tudo, o atributo ambiental, o atributo energético que o biometano tem, valorar isso, conseguir valorar, colocar o valor desses atributos na molécula de biometano, entender quais são as dificuldades, identificar quem pode ajudar e traçar uma reta e ir. Eu acho que a gente tem que realmente conversar e conseguir agregar, ou seja, dentro do Ministério de Minas e Energia, através da EPE, ou através de outros órgãos, seja na CI Biogás, nas outras entidades de classe, a gente conseguir se coordenar para atacar os principais obstáculos, né, e fazer com que isso seja perene. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que reconhecer que o biometano tem esse poder e é importante tanto para o setor energético nacional, como para o assim, não só nacional, mas internacional. Eu tendo a concordar aqui com a Raquel, são muitas as barreiras, você tem a regulamentação ainda longe do ideal, principalmente no que tange a conexão à rede de gasoduto, ainda tem toda uma questão, como eu comentei no início, a regulação a gente já passou por um processo de abertura do setor de gás natural do Brasil, que, diferente do processo que a gente passou 15 anos atrás no setor elétrico, que era a nível nacional. Quando você fala do setor de gás, a gente está falando de legislação estadual. Então, você cria toda uma complexidade de harmonização nessa legislação e na regulamentação que ainda está acontecendo. Então, hoje você tem várias consultas públicas acontecendo entre agências reguladoras, as distribuidoras. Então, eu diria que essa é uma das principais barreiras hoje para o crescimento de projetos em larga escala, como o nosso, para conectar nas redes de gasoduto, entre outras, né? Acho que você tem ainda questão de tecnologia para manter a produção estável, a própria parte de financiabilidade dos projetos. Se você não tiver um contrato de off-take claro, de longo prazo, pode ser também uma questão. Mas acho que são todos esses pontos que, encontros como esse, quando a gente vê o mercado mobilizado para tentar avançar no setor, naturalmente, com o tempo, isso vai acontecer, né? Acho que o mercado vem antes de toda a regulamentação, do funding, etc. Então, é algo que eu acho que dentro dos próximos anos, a gente espera que no curto prazo sejam equacionados esses pontos. Eu acho que o que falta é, de fato, a gente criar, como país, a gente ter
uma política pública para motivar o uso do biogás e do biometano como combustível. É de fato colocar esse combustível como prioridade na nossa lista energética. E isso vai muito além de tratar apenas da regulação, ou de estímulos, ou de desoneração. É um sinal que é importante para a sociedade. A gente já tem os produtos, equipamentos que conseguem atender, a indústria está preparada para atender. A gente viu aí na apresentação o quanto já tem de disponibilidade, né, de exploração do combustível, a distribuição, a infraestrutura, está tudo preparado. Precisa de um sinal, precisa realmente o direcionamento, colocando que há política pública andando. Acho que o nosso moderador colocou muito bem o programa dos corredores sustentáveis. Então, corredor azul, corredor verde, corredor sustentável, é fundamental, porque isso direciona também a própria população, né? O cliente dos clientes, ou seja, aquele que está comprando a mobilidade, está comprando o transporte que vai ser feito de carga, de pessoas, ele consegue ver também, com a direção dada pelo governo, de que aquela tecnologia, além de já estar disponível, da indústria está preparada, da exploração está bem avançada, a distribuição está avançada, que o país priorizou aquilo, ou seja, que não vai ser algo que daqui a pouco vai parar, é algo que vai dar continuidade, porque tem uma política que está fomentando isso, está criando linha de financiamento específica, está criando também condições de você competir, de você estimular o transporte verde, né, que é isso que está falando, é a jornada da sustentabilidade. Vamos lembrar que o biogás e o biometano é ESG na veia, né? A gente está falando tanto do aspecto aí de meio ambiente, que já foi muito bem discutido aqui, tem a questão social da nova economia que é criada por conta disso. Então, o quanto você gera de emprego e renda por conta dessa nova tecnologia. E vamos lembrar também da governança, porque para em pé, né? É uma solução que é viável além de tudo. Então, além dela fazer sentido, além dela já estar disponível aqui e agora, a gente não está falando de uma coisa do futuro, a gente está falando de presente e de passado, né? Falar do produto, ele foi lançado em 2018, falar da exploração do gás há muito mais tempo. Então a gente tem que lembrar também que dentro do ESG, de seu ESG na veia, tem a parte da governança, de parar em pé, da conta fechar, e aí que entra, sem dúvida nenhuma, importantes políticas que consigam colocar o estímulo para isso acelerar cada vez mais rápido. Obrigado, Bonini. Bom, eu vou ter que encerrar o painel, a gente já passou um pouquinho do tempo aqui. Vou pedir desculpas ao Felipe da MDC, o Carlos Vinícius da GEPA, né? Eles enviaram perguntas aqui, mas eu não vou conseguir fazer nesse momento. Mas tanto Bonini, Manuela, Raquel, Nicolas vão estar aqui, bem como diversos outros painelistas aqui hoje que vão poder responder essas perguntas, tá bom? Então, gostaria de agradecer a Manuela, Bonini, Raquel, Nicolas, pelas apresentações, pelo debate, e agradecer aos organizadores do evento por esse espaço também. Muito obrigado.